Show, estamos ao vivo para a Live Expert. Tem muito tempo que eu não faço live aqui pelo Instagram e hoje a gente vai fazer uma live aqui. Eu tenho um convidado hiper mega especial para hoje. Então eu estou um pouco sumido aqui do Instagram, das redes sociais, estou um pouco focado nesse início de ano, fechando algumas consultorias, fazendo alguns trabalhos bem interessantes e preparando muitas novidades para esse ano 2019. Mas eu só posso avisar o seguinte, tem muita coisa nova para esse ano. Então vamos embora lá que daqui a pouco a gente começa a live. Eu tô com um convidado aí, o Marcos. Quem for chegando aí, pessoal, já vai dizendo se estão me ouvindo, tá ok o áudio, tá ok o vídeo, só me avisa aí pra gente começar a Live Expert hoje, que hoje eu trouxe um expert pra gente bater um papo muito massa. Especial. Pelo visto, ele já tá aí, entrou. Cheguei, até que enfim, né? Até que enfim, a gente teve um problema pra começar. Ô Pedro, só o áudio tá retornando. Tá retornando? Como é que tá aí? Tá retornando. Tá, vou só pegar um fone de ouvido aqui. Beleza. Vamos lá. Pessoal, enquanto isso o Pedro prepara lá, vai deixando os comentários e vai compartilhando essa live. Hoje tem um bate-papo muito massa hoje com um expert de insistência. Ele vai contar a sua jornada com apenas 22 anos. Ele se tornou expert em insistência. Otávio Leonardo, o João, que massa, o Júnior. Nossa, a galera tá aí da Expert, tá aí também. Cheguei, vamos lá. Show. Só um minutinho que o Pedro pegando o fone lá pra gente. Eu também introduzir quem que é o Pedro, vocês conhecem também, pra gente bater esse papo, massa. Show. E aí, Guilherme, melhorou? Agora tá te ouvindo. Pessoal, show. Pessoal, tá ouvindo melhor agora? Comenta se o áudio tá ok, digita 1 se o áudio tá ok e coloca aí 0 se o áudio ainda está ruim. Só pra gente saber, pra gente começar esse bate-papo. Legal? Massa, tô vendo aí o Master Coach, falou que o áudio tá ruim, legal. Só um minutinho, o pessoal avisar. Massa, o pessoal tá entrando aí, que massa, muito bom. Só guardar, pessoal, quem for chegando, já enche de coração a live aí, porque isso é importante, porque quando mais pessoas compartilham a live, mais audiência a gente vai conseguir, que nessa interação a gente vai conseguir. Legal, Rayana Visal tá ok, Júnior, massa, muito bom, pessoal. Muito obrigado. Então, quem for chegando agora, pessoal, seja muito bem-vindo à Live Expert. Hoje eu trouxe um convidado muito especial, que é um aluno, que ele vai contar um pouco da sua jornada, de como ele começou do absoluto zero em insistência, ele vai contar um pouco da sua jornada. Então, com vocês, Pedro Paulo, seja bem-vindo. Conta quem é você, Pedro, e seja muito bem-vindo à Live Expert. Quem é você? Boa noite, pessoal. Massa. Sou aqui de Brasília, Distrito Federal. Mas o que você faz aí, Pedro? Aluno aí do Guilherme. Então, hoje eu estou como analista Microsoft, trabalhando com tecnologia. Show, Pedro. Opa, Guilherme, deu uma travada aí. Deu uma travada, mas voltou. Mas vamos lá. Mas me conta aí, Pedro, hoje, me conta aí como você me conheceu, como foi essa sua jornada de se tornar um expert em System Center. Vamos voltar um pouco lá atrás, antes de você conhecer o System Center, como foi essa sua jornada, né? Eu lembro que um tempo atrás você me procurou, não sabia nada de System Center, mas conta um pouco pra gente aí, como foi essa jornada. Cara, então, tudo começou, era analista de suporte. Trabalhava com segundo nível, atendimento ao usuário, abrindo o computador, configurando impressora, mapeando pasta de rede e tudo mais. Aí, lá no serviço, já tinha um pessoal que trabalhava com tecnologia Microsoft. E eu tinha já esse interesse e eles sabiam que eu tinha esse interesse. E eles me incentivando, cara, estuda, Windows Server, eu comecei a estudar Windows Server, tirei MCSA, só que até você mesmo falou. Em algumas lives suas você fala que o Windows Server é como se fosse a base. A gente tem que ter um diferencial. Aí o pessoal comentando, cara, System Center dá para você fazer muita coisa, System Center se automatiza, eu não sabia nada de System Center. Aí a gente foi criando essa curiosidade, não sabia nem diferenciar o que cada produto fazia. Não sabia o que era o SCOM, o que o SCOM fazia, o SCCM, não sabia o que o SCCM fazia. Um belo dia tá eu no LinkedIn, aí eu vejo uma publicação sua, eu vi lá, especialista System Center, MCT. Eu falei, opa, esse cara ele deve ser um instrutor aí de System Center. Aí foi onde a gente começou o nosso contato, né? Foi. Você me chamou lá eu vi seu perfil, você me chamou. E tem pouco tempo, né, Pedro? Se eu não me engano, foi no meio do ano passado, né? Me corrija se eu estiver errado.
Foi mais ou menos em setembro, outubro. Setembro, olha pra você ver, que massa. Não tem nem se tem, pô. Se tiver 6 meses é muito. Que massa. Acho que o Pedro deu uma travadinha ali, ó. Tá me vendo, ouvindo, hein, Pedro? Tá aí o Bruno, o Daniel, a galera do Expert também, a galera tá presente aí, ó. O Luan, tô vendo a galerinha Massa, o Júnior, Ricardo, Massa. Acho que o Pedro deu uma travadinha, acho que o 3G dele acabou. Pessoal, vai mandando as perguntas aí também. No final eu vou responder as dúvidas aqui de vocês também. Acho que deu uma travadinha, Pedro, pode estar no 3G. Não, eu já coloquei aqui no Wi-Fi e tava no 3G mesmo. Ah, legal. Então, foi mais ou menos em setembro, né? Que a gente começou nosso primeiro contato. Então tem pouco mais de 6 meses, basicamente. Pouco mais de 6 meses, é. Muito bom. Aí, lembro que você me ligou, né? Você fez a ligação, perguntando o interesse no curso de SCM e tudo mais. Massa. E como é que foi a sua jornada em si, Pedro? Você começou, você não sabia nada, e qual que foi a sua dificuldade quando você começou o curso de SCM? Você começou pelo curso de SCM, certo? Você começou a trabalhar primeiro com SCM, né? Comecei com SCM. Então, para te ser sincero, eu comecei fazendo labs. Eu via as videoaulas, fazia lab em casa. Aí surgiu o desafio de implantar na rede, né, do lado de onde eu trabalho, implantar o SCM. Eu vinha em casa, fazia os labs, fazia anotações, tirava dúvidas, mandava muitas dúvidas para você aí no privado, no WhatsApp. Chegava no outro dia no serviço e mão na massa, na cara e na coragem, na produção, e vamos implantando. E foi assim. Que massa. E eu lembro que você me contou que você começou, você tinha um ambiente, não preciso nem citar nome, por questões de compliance e tudo mais, né? Mas é meio complicado você tá trabalho. Exatamente. Mas sim, o Pedro trabalha num órgão público que todos que conhecem, imagina, não vai citar o nome, mas basicamente ele tinha um ambiente que estava todo implementado, só que estava, o Pedro vai até falar o melhor, né? Ele estava todo mal configurado, né, Pedro? Como é que foi a sua jornada? Você começou, logo que você começou o treinamento, você já refez tudo, como é que foi? Conta pra gente. Cara, pra te falar a verdade, não tinha nada de SCM implantado. Nada. Era um requisito contratual implementar o SCM. Ah, massa, foi mesmo, verdade. Aí foi onde eu cheguei para a gestão lá da empresa e falei, eu pego esse desafio e vamos implementar. Massa. Aí foi onde começamos do zero. Um ambiente com 9 mil clientes, 9 mil dispositivos. Positivos, muito bom. Muito bom. O ambiente dava pra brincar, dava pra fazer bastante coisa. Muita coisa. Mais de 100 controladores de domínio. Massa, que isso. E quantas localidades distribuídas no Brasil? Cara, abrange todos os estados do Brasil. E todos cada estado tem estado que tem 3, 4 filiais. Massa. Muito bom. E qual foi o seu desafio, Pedro, quando você começou essa implementação, esse projeto? Porque você já começou o curso, qual que é o tempo entre você começar o curso e já começar a implementar isso em produção? Qual foi o tempo? Menos de um mês. Menos de um mês. Olha, galera, isso que eu fiquei pirado com o Pedro. O Pedro, assim, eu lembro que ele começou e perguntava bastante, que é normal dos alunos quando tá começando, mas o Pedro, logo depois de um mês, ele virou para mim, Guilherme, cara, acabei de implementar aqui na empresa, tem produção. Eu, como assim, Pedro? Tem nem um mês ainda? Como assim, Pedro? Aí ele foi contando. Já estava em produção. Já estava em produção. E o Pedro, para quem não sabe, quando você tem, Pedro? Só para o pessoal saber. Então, mesmo que não pareça, 22 anos. 22 anos. Você vê, com 22 anos, em um mês ele pegou do zero, absoluto zero. Até o Bruno, como comentando ali, o Bruno foi 2 meses, né, Bruno? Reestruturou do ambiente. O Pedro foi lá em um mês, implementou do zero o ambiente do zero, cara. Então, sim, foi sim, realmente, você mostrou pra galera lá que você realmente foi forte e conseguiu fazer o projeto todo do zero, né? E quais foram os desafios, Pedro, que você teve? Quais são os projetos que vocês fizeram lá, que vocês fizeram muitas coisas legais? Conta pra gente os projetos que vocês fizeram lá hoje no seu ambiente de trabalho. Cara, o maior desafio é que eu não sabia o que era o SCM. Esse foi o primeiro grande desafio. Não sabia o que ele fazia, quais as funcionalidades que ele tinha, o que ele podia entregar lá para o ambiente. Sim. Aí esse foi o primeiro desafio. Entendendo os desafios, de acordo com a disponibilidade do cliente, a gente foi implementando. A primeira coisa que eu lembro foi central de software.
Até te mandei lá as fotos no grupo, lá como é que ficou a central de software. Acesso remoto e testes com a equipe de suporte. E por que vocês implementaram a central de software, Pedro? Conta o pessoal, às vezes o pessoal não sabe o que é a central de software. Só para explicar o pessoal o que é a central de software e por que vocês implementaram ela. Basicamente, a central de software é um cardápio self-service, onde o usuário vai entrar e escolher, de acordo com a disponibilidade do software, se ele quer instalar. E ao mesmo tempo que ele instalar enjoou, pode desinstalar. Exatamente. E ao mesmo tempo que assim, é como se fosse um cardápio do restaurante. Você eu quero comer uma picanha. Se estiver disponível, se tiver o valor lá, você pode solicitar ela, né? E basicamente, com isso, que vocês eliminaram o quê? O que vocês ganharam de benefício lá na empresa utilizando ele? Porque eu acredito que vocês usavam antes colocava isso onde? Essa instalação era feita via chamado? Vocês já chegaram a mensurar isso? O que vocês tiveram de retorno? Cara, normalmente, os usuários abriam chamado, caía para a equipe do primeiro nível. O que não era possível para o primeiro nível instalar por questões de privilégios administrativos, era escalonado para o segundo nível. Aí, às vezes, eu cito o exemplo lá do ambiente onde eu fico. Tem prédios que ficam um pouco distantes. A equipe de segundo nível tinha que sair de um prédio, se deslocar até outro, só para instalar um software. Quando não conseguia um acesso remoto, alguma coisa tipo. Isso, às vezes um acesso remoto não era possível por questão da rede, questão de alguma coisa acontecia, tinha que ir lá. Com o catálogo, com a central de software, liga para o primeiro nível só fala para o usuário, você vai no menu inicial do seu computador, Microsoft System Center, central de software. O que você precisa está lá. E com isso, né, a Microsoft está falando muito nesse pilar, né? O gerenciamento moderno. Então, com isso, basicamente, sair de uma TI tradicional que toda vez que o usuário lá da aplicação ia depender do suporte para ir lá, abrir um chamado, vocês passaram, a partir desse momento, o quê? Entregar para o usuário um autosserviço, um cardápio, ele escolher o que ele quer nessa central de software, os usuários colocariam o que ele precisava, né? Isso mesmo. Basicamente isso. E qual foi o projeto final? Assim, hoje vocês estão com quantas aplicações hoje na central de software? Todo mundo utilizando? Das mais de 100 localidades? Como que está hoje? Então, como é um órgão meio complexo, eles homologaram os softwares que eles acham essenciais para os usuários. Ficou em torno de uns 30 softwares. Software, que já eles passaram a lista do que eles queriam e eu disponibilizei lá na central de software. Massa. Que deu trabalho, né? Com 30 aplicações de diferentes players. Cara, muitos não têm o .msi, que o .msi é a coisa que todo administrador sonha, né, que tem o MSI. O que é o MSI? Todo administrador sonha com o MSI. O Pedro está comentando, MSI é o formato de instalação silencioso. Então, por exemplo, para você fazer um deploy de um pacote desse via System Center, SCCM, você não precisa fazer nada. Basta você apontar ele vai pegar todos os parâmetros silenciosos. Quando é o formato tradicional XS, tem que fazer tudo manual. Então, dá um trabalho bem grande para fazer essa disponibilização. Esse é o primeiro projeto. Instalação em ambiente de teste. Ver qual pasta que ele está instalando para você criar o detection method. A método de detecção para ver tudo. Massa. E Pedro, conta pra gente, esse foi o primeiro projeto, qual foi a aceitação da TI depois desse primeiro projeto? O que a galera gostou, a diretoria, a equipe como um todo? Cara, principalmente o cliente, porque nem todas as localidades, nem todos os estados estavam migrados para o nosso domínio. Mas estavam com domínios independentes. E a implantação do System Center foi meio que o carro-chefe para o pessoal responsável, que é da própria órgão público, responsável pela TI, chamar o pessoal para o nosso domínio. Massa. Vamos fazer a migração, que no nosso domínio tem muitas ferramentas implantadas, tá? A coisa tá ficando boa. Então, o Pedro, que era aquele garoto da TI que só trabalhava com Windows Server, a partir de então ele começou a ser responsável pelos projetos de System Center, certo? Sim, sim. E a TI, como um todo, começou a ver o valor no negócio, né? Isso que é o mais massa. Começou a ver valor. Isso que é incrível. E com apoio, como eu ainda me considero um analista júnior em Microsoft, com apoio do Daniel Neiva, que trabalha comigo,
Sim. citando o nome aí só por agradecimento, Mas, que ele que me apoiou muito, ele conhecia mais a rede, conhecia a fundo mesmo a rede, o que que pode, o que não mas, pode, porque às vezes tem que ter bastante conhecimento da rede interna para tem. a gente fazer uma boa implantação. Sim, fazer, eu falo muito, planejamento, né? Você fazer a parte de análise de requisitos, você entender os requisitos que Sim, precisam, conhecer bastante, isso faz bastante diferença, essa coleta de informações, né? é. E depois desse projeto de central de software, vocês migraram mais de 30 softwares para o Software Center, implementaram, ganharam visão do negócio. A galera curtiu muito. Qual foram os próximos projetos e os desafios que vocês passaram logo em seguida, Pedro? Cara, teve o Operation System Deployment, né, o OSD, o OSD. deploy Como que foi o de... projeto? Massa. de- Cara, teve muita dor de cabeça com o Windows 10 na questão do Sysprep. Sysprep. Que antes, como Sysprep que do vocês Windows faziam antes 10. do deploy profissional? Como que era feito antes, hoje no ambiente de vocês? Então, utilizava-se muito o Acronis. Saía Acronis, com o que é outra pendrive no ferramenta. bolso, um HD externo e às E vezes você tava era o só que com um tinha, né? HD. Era o que tinha, 10 computadores, você Pessoal, colocar comenta aí. HD nos 10. Quem trabalhou já com HD Clone, Acronis, Ghost, sabe o que a gente tá falando. Isso é assim, antigamente era o que era, mas existem ferramentas muito mais efetivas e melhores para isso hoje, né? Não tem necessidade disso mais. Tá aí o Como o Eduardo, USB do bem-vindo, SCM, Eduardo. né? Exatamente. Então, o Pedro falando é uma função do SSM que permite você fazer deploy 100% pela rede, ou seja, automatizado o processo. Né? E o Pedro implementou ele. Como é que foi, Pedro? Teve esses desafios com Windows 10? Como foi o projeto em si? Detalha pra gente como é que foi o projeto, aceitação, tudo mais. Acho que é massa a galera saber. Então, foi realizado muito teste, né, pela equipe do segundo nível. Algumas dificuldades, como renomear o computador antes do início das task sequence. Você Foi se esses nomear testes, justamente né? para padronizar o processo? Como é que foi? Então, no momento da máquina ingressar no domínio, ela já ingressar com o nome, já com o nome do setor, com o nome padrão da rede, né? Mas. Que aí você não precisa depois entrar lá, renomear o computador, ele já entra com o nome padrão. Sim. Isso que é o legal, né? Você já cria um padrão, tanto não só nos modelos de imagem, drivers, aplicações, mas também até mesmo o nome da máquina. É uma coisa aparentemente simples, mas que poucos profissionais se ligam nisso. Então, assim, no ato da migração e implementação, você já faz esse processo já de equalização, né? Você já equaliza o ambiente. Sim, ainda mais se tiver um AD com as OUs, com setores bem estruturado, você coloca de acordo com o nome do setor. Exemplo, o nome do setor, final do número de patrimônio. É uma padronização. Já entra já com uma Mas, maneira organizada, né? muito bom, muito bom. Cara, isso que é incrível, assim, eu fico fascinado de você ter isso, cara. A questão da facilidade, né? Você consegue, assim, é complexo, é um pouco complexo, mas depois que você começa a dominar, igual o Pedro, não sabia nada, em pouco tempo já estava customizando, implementando passo por passo. Não precisa agarrar tudo de uma vez, né, Pedro? Você começou lá com a central de software, já foi depois para a parte de deploy profissional. E qual foi os próximos projetos, Pedro? Cara, só ficando um pouquinho na questão do deploy de sistema operacional, é fantástico porque a gente cria o software update group e aplica para a imagem na task sequence, ele já vai atualizado. O Ah, computador isso é já entra muito no bom. domínio automaticamente, você coloca na OU que você quiser quando ele entra no domínio. Igual lá na empresa, a gente tem uma OU de New Domain Computers, que Sim, todos os computadores que caem lá, você tem que fazer a movimentação para a OU do setor, porque sim, senão você não consegue fazer o login local. E com o OSD, você consegue toda essa automatização, né? sim. E te falo mais, Pedro. Hoje vocês estão. Esse processo que vocês fazem, cara, tá perfeito. Mas sabia que vocês poderiam melhorar ele? E cada departamento que você tivesse, podia criar uma sequência dinâmica, uma task sequence dinâmica. E das localidades que você tem, cada uma já ia para o correta de cada localidade. Poderia fazer isso? Cara, é uma ótima ideia, né? É uma excelente Não. ideia. Então O você primeiro pode usar o medo HTA. era o Mas HTA. O primeiro o HTA, para medo, quem não o sabe, primeiro. já pode falar. Pode continuar, explique o HTA. Não, o HTA, para quem não sabe, o SCM ele permite você fazer uma customização do depósito pessoal de maneira dinâmica. Então, por exemplo, em vez do Pedro julgar todo mundo para uma OU padrão, depois alguém tem que ir lá movimentar, você pode
personalizar até mesmo cada locadora. Por exemplo, eu estou em Belo Horizonte, toda vez que um deploy for feito pelo Belo Horizonte, ele vai mandar para a OU, que é a Unidade Organizacional do AD de Belo Horizonte. As aplicações de Belo Horizonte, ou daquele departamento, pode customizar 100% isso. Isso é incrível, tudo via no próprio setup mesmo, no próprio Wizard de Data Sequence. Bacana. Um dos receios era incluir o computador no domínio, automaticamente. Onde foi sanado com a senha, porque qualquer pessoa poderia pegar, exemplo, um laptop pessoal e colocar no domínio. Sim. Causando vulnerabilidade para a rede. Sim, perfeito. Aí foi sanado com definir uma senha de administrador antes da execução da task sequence. É o que eu falo muito, isso aí é um detalhe simples, né, que faz bastante diferença, né, Pedro? Faz bastante diferença, porque só os administradores sabem essa senha e só eles vão conseguir dar continuidade na task sequence. Muito bom. Cara, isso aí sanando esse receio, aí é uma excelente ideia isso de já com HTA já ir automatizando para cair já nas OUs corretas, né? Sim, não, cara, isso é incrível. Vocês vão. Lá no nosso treinamento tem isso lá já disponível para vocês na parte bônus, cara, e é assim. É incrível, incrível. Pra vocês terem ideia, pessoal, que hoje o Pedro tá falando do Pedro, é só a parte depois de SO. A gente tem um módulo só sobre implementação e migração do sistema operacional e também sobre HTA, que eu falei que é um componente que você personaliza o sistema para você melhorar ainda mais o processo. Aí você faz muita coisa legal. É show demais. E o Pedro comentou de um negócio interessante que eles utilizaram lá na empresa dele, o processo de você já injetar os updates durante o deploy dessa pessoa. Então imagina o seguinte, hoje qual que é o processo padrão para você formatar uma máquina? Você vai lá, conecta o cabo de rede, ou você pega o CD ou o pendrive, né, que seja, você começa a instalar o sistema operacional sem particionar, você instala o sistema operacional, terminou a instalar o sistema operacional, você instala os drivers, colocar a máquina de domínio, instalar as aplicações, não. Pelo SCM, o que você faz? Esse processo você vai fazer, o processo vai ser o mesmo, só que a diferença vai ser automatizada. E você consegue customizar ele, que ele faz tudo isso etapa por etapa, através de uma sequência de tarefas. E ao final dela, basicamente, a gente vai colocar a máquina no domínio, já vai instalar os drivers, já vai instalar as aplicações, instalar os updates e entregar a máquina do usuário. Só o usuário logar com os credenciais dele. Né? Isso é perfeito, né, Pedro? Isso é incrível. Perfeito, é muito, muito bacana. E essa questão de ele entregar já atualizado, você não precisa terminar a formatação do computador e ficar lá horas esperando, baixar muitas atualizações. Ele já entrega tudo redondo. Massa. Vocês estão integrando via como? Via durante a implementação ou na própria imagem mesmo? As atualizações? Isso. Task sequence. Tá, sexo. Então durante o deploy mesmo, já vai buscando, já vai instalando de uma imediata. Massa, muito bom. Isso, até porque falo, né? Se fizer uma imagem customizada, atualizada, daqui a um mês ela não vai estar mais atualizada. Não vai, é o que eu falo muito, não faz sentido atualizar. Tem gente que faz, mas a dor de cabeça tem é muito grande. Muito bom. E Pedro, então vamos lá, você implementou o SCM do zero lá na sua empresa, você começou a utilizar os deploys de catálogo de software, deploy de sistema profissional, e quais foram os próximos projetos que fizeram lá? Migração do WSUS para o SUP, né, do SCM. Ah, que massa. Cara, conta mais o detalhe, conta como é que foi esse projeto, que isso é uma parte que... Quem que trabalha no WSUS digita quem que trabalha, tem WSUS hoje na sua empresa, digita 1, e quem já tem com SCM digita 2, só para a gente saber. O Pedro vai explicar para a gente, Pedro, qual que é a diferença entre o WSUS e o SCM? Você que fez os projetos vai explicar aí para a gente. Hoje eu não sou professor, eu não sou instrutor, não sou nada. Hoje é o Pedro que está a voz com o Pedro. Então explique para nós, Pedro, como foi esse projeto, explica os detalhes de como que foi tudo. Então, o maior argumento que a gente utilizou para fazer a migração do WSUS para o SUP, e que eu acho que foi um argumento bastante plausível, é a questão da janela de manutenção. Janela de manutenção. Só para você ter ideia. Conta o que é isso, só para o pessoal saber. Então, a janela de manutenção, a gente consegue definir no SCCM uma data no mês, o horário específico que os computadores ou servidores daquela coleção vão reinicializar e aplicar os updates. Massa. Muito bom. Então, aí, igual eu te falei no início, mais de 100 controladores de domínio.
servidores de HCP, servidores de aplicações. Aí você imagina, o WSUS entregava os updates para esses servidores. Aí você imagina a gente ter que ir de um por um reiniciando para aplicar efetivamente as atualizações. Aí tem um detalhe, pessoal. Quem tem WSUS, né, que como eu vi, algumas pessoas comentaram, que massa. Obrigado pela interação aí, pessoal. É o seguinte, quando tem o WSUS, todo o processo de entrega de updates para servidor geralmente é aquele caos. Nossa, updates, eu não vou reiniciar, eu não vou aplicar porque eu tenho medo, cara. O WSUS, todo mundo de WSUS tem sempre eu rever essa pergunta. Não vou aplicar updates para servidores. Você não aplicando, você está cometendo um erro, por quê? Você está deixando seu servidor vulnerável. Segundo, você requer depois alguém fazer isso manual, como era o caso do Pedro, que antigamente ia para o servidor para fazer isso manual. E com o SCM permitiu fazer isso o quê, Pedro? Conta pra gente. A gente definiu categorias de servidores, exemplo, controladores de domínio. Dessa coleção a gente tirou só os que tem as FSMOs, porque aí é bom dar uma acompanhada na reinicialização dele, né? Porque se der algum problema e ele não subir, a gente já está acompanhando. Mas retiramos pegamos os mais de 100 controladores de domínio numa coleção, definimos uma janela de manutenção para ele. Normalmente ocorre no sábado de madrugada. Aí fomos filtrando por categorias de servidores, DHCPs, colocamos em outra coleção. Servidores Distribution Point, colocamos em outra coleção. E fomos definindo assim as janelas de manutenção de cada categoria de servidor. Cara, isso que você está falando é um ponto muito interessante que muitos profissionais não fazem, que é o seguinte, não é só você filtrar aqui que é homologação, produção, é você filtrar, utilizar a inteligência das coleções, dos grupos, né, as categorização, você filtrar. Se eu tenho um cluster de SQL, eu não vou colocar os dois servidores de cluster ao mesmo tempo. Você vai colocar o quê? Primeiro o cluster A, depois o cluster B e assim vai. Você dividir a escala, porque quando tiver um reboot ou inicialização, não acontece impacto em todo o seu ambiente, né? Isso é perfeito, Pedro, muito bom. E as próprias coleções do SCM dá essa capacidade da gente identificar qual serviço está rodando no servidor, né? A gente não precisou sair entrando de servidor por servidor, ver o que estava rodando naquele servidor, não. Na própria coleção do SCM eu defini lá, eu quero filtrar só DHCP. Ele trouxe para mim na coleção só os que são DHCP. Só controladores de domínio. E foi fazendo esse filtro. Esse eu tô falando um detalhe bem legal, que é o seguinte, o SCM é o seguinte, você não precisa logar servidor sabia que é DHCP. Como que ele descobre? Ele tem um inventário de hardware, então você consegue buscar no inventário de hardware o que tem em cada servidor. Então, por exemplo, eu quero buscar somente servidor de SQL, somente servidor de reporting, somente servidores que tem a função de IS, você consegue buscar e filtrar isso item por item, né? E criar as coleções separadas, né? Isso é fantástico. Como cai em muitas questões de provas de certificação da Microsoft, utilizando o menor esforço administrativo, né? Usando o menor esforço administrativo, exatamente. Boa. E eu costumo dizer assim, System Center é o menor esforço possível para administradores, né? Porque assim, você consegue automatizar muita coisa, muita coisa. Dá trabalho para quem faz no início, né? Mas depois, cara, é tudo replicável. Você faz uma depois vez, que está tudo implantado, é acompanhar e continuar as melhorias. É só acompanhar pontualmente algum update que não aplicou, porque não aplicou. Sim. E acompanhando pontualmente mesmo. Muito bom. Então, sim, vocês fizeram esse projeto e vocês migraram mais de 100 servidores de WSUS para quantos pontos de distribuição? Ou para quantas localidades? De servidores WSUS downstream, eram 33. 33. 33. Só que em cada estado tem um responsável pela TI. Uhum. Aí a gente teve que criar uma agenda Normalmente a gente estava utilizando 2 estados por dia. Massa. A estratégia era, criava a coleção do estado, pegava todos os computadores que estavam na OU daquele estado, no AD, ia no servidor que era WSUS Downstream, removia a função de WSUS, verificava o particionamento, definia a letra certinha que ia ser a partição do Distribution Point, mandava instalar o Distribution Point, mandava distribuir o conteúdo para o Distribution Point, os updates, e aí aplicava para a coleção. Nossa. Aplicava porque a gente criou um SUG de updates dos últimos 2 meses para deixar em compliance o ambiente.
Muito bom. Aí aplicava esse SUG para a coleção do estado e matava 2 coelhos com uma cajadada só. Implantava o Distribution Point e o SUP. E o SUP ao mesmo tempo. E o mais legal, vocês já usaram a própria estrutura que vocês já tinham do ambiente, né? Do WSUS. Isso que é legal. Muita gente acha que precisa reformatar, criar uma nova marca virtual, um novo servidor. Não, cara. Você pode usar a mesma estrutura. Basta você promover o servidor que você tinha antigo, as funções antigas e já subir a nova, né? Foi o que o Pedro fez. Muito bom. Sim. E o bom é que estava tudo estruturado. Algumas filiais dos estados que tinham link lento, já estava tudo implementado o WSUS downstream. Ficou mais fácil só para fazer essa substituição. A gente não precisou fazer aquele estudo de localidades que o link era lento para implementar um distribution point. E até porque, né, igual o P tem mais de 100, eu acredito que algumas localidades que ele tenha, você não precisa nem colocar ponto de distribuição, né? Você pode usar o Peercast, por exemplo, né? Se vocês estão utilizando na introdução. O Peercast eu ainda não estou utilizando. Confesso que ainda não estou utilizando, só Distribution Point mesmo. A partir de 30 até de 50 dispositivos pode usar o Peercast tranquilamente. Você pode colocar 2 máquinas aí para fazer a ponte. Cara, funciona perfeitamente. Eu lembro que você comentou comigo uma dúvida que eu tive, que eu mandei para você no WhatsApp, você falou isso do Peercast. O Peercast é incrível, cara. E eu tô até devendo vocês, alunos, a gravar uma aula sobre isso, falando sobre esse tema, que é um recurso muito massa. Muito bom. O Peercast funciona como se fosse um branchcast do Windows Server, né? É o branchcast, exatamente. Só que ele é do SSM. Não tem dependência de ser o Windows Enterprise, nada do tipo. Ele é do próprio SSM. Na verdade, o Peercast, ele compartilha a pasta. A gente tá falando um assunto mais avançado, pessoal. Quem estiver com dúvida, vai comentando nos comentários. Mas ele, no SSM tem aquela pasta SSM Cache. O que ele faz, o Peercast? Ele compartilha, uma vez que você habilita essa função, ele compartilha o SSM Cache para aquelas sumadores daquela mesma boundary, né, daquele mesmo limite que é daquela localidade. Então, por exemplo, eu tenho no interior de Minas, eu tenho 50 clientes lá. Em vez de os 50 clientes buscar no servidor mais próximo que eu tenho ponto de distribuição ou do meu site primário, os primeiros que baixarem, que são o Peercast Search, vai receber essas políticas, vai baixar, geralmente a gente coloca 2 porque 2. Caso não estiver disponível, aí é marca estação. Não pode estar indisponível. Você vai pegar uma dessas 2 estações, deixar as 2 como Peercast. A primeira que baixar, a segunda já vai baixar da próxima desse computador. Então você faz um balanceamento de carga, né? Ele faz um compartilhamento, vamos dizer, é como se fosse um B2B. Um B2B, eu falo, um B2B de torrent. Ele compartilha com todos os recursos próximos. É muito fantástico, é incrível. E facilita demais, Então, vamos lá, Pedro. Você fez a parte de... Hoje, como é que tá esse projeto? Você fez só para servidores, estação? Qual foi os ganhos? O que vocês ganharam depois disso? Então, essa automatização de não precisar entrar em servidores para sair reiniciando, para aplicar as atualizações de um por um. Massa. Com as janelas de manutenção, a gente só fica acompanhando se reiniciou certinho, se teve algum que não aplicou. Muito bom. E estações... Olha o nível, pessoal. Antigamente o Pedro era um profissional que tinha que ficar todo mês logando em servidor por servidor para ver se o update foi feito, cara. Depois disso, ele começou só a acompanhar os relatórios se o ambiente está íntegro, está em compliance. Para quem não sabe, compliance é você está em conformidade, ou seja, se os updates foram instalados ou não. Ele basicamente deixou de ser um profissional que ficava lá logando servidor. Não, ele fazia coisa que estagiário poderia fazer. O Pedro agora ele só acompanha relatórios e passa para sua gestão, né? É outro nível, né? Pedro é outro nível, incrível, cara, muito bom. Outro nível. O Daniel Neiva, que trabalha comigo lá em Microsoft, ele está acompanhando a live, ele sabe que a gente dividia. Você fica com um estado, eu fico com outro. Vamos entrando nos servidores e reiniciando. Nossa! Agora não, agora a gente criou a janela de manutenção, é só acompanhar mesmo se aplicou direitinho, essas coisas. Só acompanhar o compliance da aplicação. Você estava comentando estações, como é que foi o processo também para estações? Qual foram os ganhos? O que vocês tiveram com isso também? Então, estações, a gente tem o controle de compliance de quantas estações receberam as atualizações, né? Normalmente, as atualizações para estações,
como é um órgão que funciona 24/7, a gente ainda não pensou numa estratégia de janela de manutenção para as estações. Mas a gente suprimindo a reinicialização, mesmo assim o SSM fica avisando para o usuário, ó, você tem que reiniciar para aplicar atualizações. Sim. Então a gente consegue acompanhar quantos foram reiniciados, quantos receberam atualizações que estão pendentes de boot. A gente consegue ter esse controle, né? Uma coisa, até porque são mais de 9.000 estações. São bastante. Um ponto interessante que vocês podem pensar, Pedro, é o seguinte: vocês utilizar os horários, você filtrar, por exemplo, o horário de utilização, que dá para você descobrir pela SSM através do sistema de energia, o Power Management, o horário tem menos utilização, e a partir desse horário, você cria horário de manutenção específica. Por exemplo, horário de almoço, início e fim de uma jornada. Por exemplo, vamos supor que o pessoal trabalha de 12 por 12. Então, por exemplo, você pode filtrar um horário que tem menos acesso para você fazer esse horário de aplicação, que é aplicar os updates de reinicialização. Talvez seja uma estratégia legal. Uma boa ideia. Uma boa ideia. Talvez seja um ponto interessante. Eu estava pensando em utilizar como se, tipo um domingo de madrugada, que eu acho meio improvável ter alguém trabalhando domingo, 3 horas da manhã. Sim, ao final de semana. Mas isso é uma coisa que eu tenho que sentar responsável. Sim. Ô Pedro, sua conexão tá oscilando um pouco. Pode ser o seu 3G novamente. Eu não sei se está no Wi-Fi. Voltou agora. Mas vamos lá, que massa, cara. Então vocês aplicaram para 9.000 estações, hoje está sendo feito tudo via SSM. Então, saiu tudo WSUS, tudo via SSM hoje. Tudo via SSM. Muito bom. Todas as atualizações estão sendo via SSM. Um passo que eu esqueci de citar na migração do WSUS para o SUP cada estado também, a gente ia nas GPOs e desabilitava a GPO de WSUS. Isso é muito importante. Para não causar conflito, né? Sim. Então vocês teve que criar isso uma por estado, né? Então, se vocês iam migrando por estado, vocês ia lá, pegava a GPO, desabilitava, ou criava uma GPO apontando para nova, né? Isso. Na verdade, o próprio SSM ele tem essa capacidade, né? De ele informar via política de grupo que ele é o ponto de atualização da rede. Então, essa parte de apontar por SSM, eu não precisei fazer nada. Só desabilitar mesmo as GPOs que já estavam aplicadas no estado. Massa. Muito bom. Cara, isso aí é um erro muito comum. Foi até um troubleshoot que eu tive que realizar, né, nos primeiros estados. Por que não tá aplicando? Aí ia lá no GPO. Aí é o tava maior lá, erro, né? conflito. Esse é um dos principais erros, exatamente. São os principais erros que acontecem durante uma migração de WSUS para o SUP, né? Que é o Software Relation Point do SSM. Que é a GPO. Então, eu falo geralmente isso no curso, né, Pedro? É um dos primeiros pilares lá, que é você desabilitar as GPOs que você existe já hoje WSUS para evitar conflito. Então, você pode fazer igual o Pedro fez. Você fazer isso sob demanda. Você não vai migrar tudo de uma vez, igual o Pedro fez. Foi migrando estado por estado, e à medida que ele migrando, ele desabilitando as GPO e assim sucessivamente, né? Até que ele concluiu o processo. E foi quanto tempo, Pedro, você foi de projeto? O bom que foi uma migração controlada, né? A gente tinha um controle da migração e acompanhando certinho como é que estava o processo de aplicação dos updates. A gente levou 1 mês e meio para realizar toda essa migração por causa do calendário. Sim, perfeito, cara. E foi um tempo muito rápido, né? 3 servidores. Galera, quem gostaria de migrar 7.000 estações, quantos servidores vocês têm lá, Pedro? Por alto, mais de 300. Porque só de domain controller são mais de 100. Fora DHCP, aplicações, NPS, file servers e etc. Mais de 9.000 servidores, mais de 9.000 estações, mais de 300 servidores, em um mês e pouco, ainda migrando de WSUS para o SSM, cara, perfeito, muito, muito bom projeto, muito massa, cara, que ficou incrível o processo. E Pedro, depois de todos esses projetos, quais são os próximos passos? Qual foi a subsidiária de Pedro como profissional e expert em Assistance Center, né? O Pedro que lá em setembro não sabia nada de SSM, fez esse tanto de projeto, e o que teve de reconhecimento, o que mudou para você, cara? Então, o primeiro
A primeira coisa que aconteceu foi o reconhecimento profissional, né? Sim. Porque um analista júnior pegar um projeto de mais de 9.000 estações e implantar o SCCM deu até uma moral, né? Sim, você ganha visibilidade. Não é mais só aquele galera de TI, você é o administrador do System Center. Do Que é uma System ferramenta do Center negócio. e agora tá tendo a implantação do VMM, né? Você lembra que eu até Ah, comentei que com massa. você. Foi mesmo, foi mesmo. E como é que tá sendo? Cara, tá sendo fantástico, né? Tá sendo uma realização por etapas, porque em muitas localidades aí estão chegando servidores novos, que eles vão subir o Hyper-V lá nas localidades e a E gente é tem o tudo o quê? É controle tudo todo com o Hyper-V, é VMM. tudo VMware? Vocês estão migrando? Como é que tá sendo? Então, tem o VMware e Sim. tem Hyper-V. O VMM vai ser para gerenciar o Hyper-V dos estados. Ah, que Os massa. servidores de aplicação, aplicações críticas de desenvolvimento, tá no VMware. Tá no VMware ainda, legal, muito bom. Tá no VMware E ainda. a ideia é vocês mostrando a visibilidade do Hyper-V, quem sabe no futuro vocês podem migrar. E o VMM faz essa migração também, não sei se você sabe. Sim, sim, e tem como adicionar os vCenter dentro do VMM, né? Sim, tá também. É para gerenciar Fantástico. Ele o pega próprio VC. uma ferramenta que é no quadrante do Gartner ainda está um pouco à frente do VMM, e ele consegue pegar para si administrar. É isso, administrar, exatamente. E, cara, e todo o pilar, para quem não sabe, o VMM é a solução de gerenciamento de máquinas virtuais. Não só de máquinas virtuais, mas de data center. Então, você consegue gerenciar ambientes hypervised, como Hyper-V, VMware, a parte network, a parte de máquinas virtuais, fim a fim. Então, você consegue ser até mesmo storage. Então, você tem uma storage Storage. TreePart, tem uma storage Equalog, você consegue gerenciar ela também dentro da sua bolha da sua estrutura de data center. Então, sim, é data center definido por software. Você consegue gerenciar Data fim a Center fim. definido por software. Cara, isso é fantástico. E Pedro, conta pra gente também, cara, no meio dessa jornada toda, você conseguiu a sua aprovação na certificação de SCM, cara. Conta pra gente como é que foi essa vitória, tornou MCC também recente, conta pra gente. Então, muito estudo, né? Fazendo muitos labs em casa para fazer implantação no ambiente de produção, lendo documentação e já realizando troubleshooting por causa da implantação e implantando tudo, vendo todos os módulos do curso. Acaba que chega na hora da prova, a gente já está com uma certa maturidade para pegar a questão e bolar um laboratório dentro da cabeça, né? Muito bom, cara. Isso é incrível, incrível. E teve o desafio 21 dias também, que ajudou bastante. O desafio é mais como um método, né, Pedro? O Pedro participou do desafio 21 dias, a gente começou a ter uma nova turma já. Nada mais é um método para você se preparar para a certificação. Não é só a parte técnica. A parte técnica vocês têm isso, vocês têm isso no treinamento, vocês têm isso no dia a dia. Mas é que é você alinhar o seu mindset, qual que é o método para você estudar, como você estuda, o que você deve focar, né? Que é a parte mais essencial, né? Até porque só o conhecimento prático, você pegar, fazer, saber realizar troubleshoot, não é o suficiente para a prova. Sim, Tem que saber ter o que toda vai a parte estudar. teórica, ler documentação, Sim, igual você passava nos dias do desafio, ler a documentação sobre tal tópico. Tem que ter esse sim. conhecimento também, que a Microsoft cobra muito a teoria. Porque assim, na prática, vamos supor que você utiliza lá 40% do SCM. Mas a prova não vai cair só 40%, vai cair 80%, 90% do SCM. Então você usar aqueles pilares justamente que você não conhece. Então você tem que sair um pouco da zona de conforto, conhecer um pouco mais a estrutura. Até porque às vezes você está utilizando hoje, mas são recursos que você conhecer e aprofundar, você pode usar no futuro, né, Pedro? Então isso é muito massa. Sim, sim. E Pedro, para quem está começando hoje, qual a dica você daria para quem está começando a trabalhar com System Center, com SCM? Que dica você daria para o pessoal? Então, a primeira dica é adquirir o treinamento, né? Treinamento aí do Guilherme Boa. Maia, que ensina Massa. o passo a passo aí. Hoje, na internet, a gente acha muito o superficial, né? Sim. Como fazer, tipo, como integrar, como criar um software update group. Eles ensinam só você pegar e fazer. Não ensina toda a teoria por trás, igual no curso vai falando passo a passo de planejamento, tudo isso.
É as entrelinhas para quem trabalha em campo, né, que faz totalmente diferença. Não é artigo, internet tem muita coisa. Internet você acha de tudo, mas você não acha o que é necessário. Muito bom, muito bom. E Pedro, e por que você se tornou um expert em System Center? E por que você recomenda também outras pessoas não só fazer o curso, mas se tornar também expert em System Center? Então, System Center tá vindo com tudo no mercado, né? Porque, querendo ou não, ele automatiza, é igual você fala, que a TI tradicional tá deixando de existir. Tá vindo a TI moderna, então a gente precisa automatizar, a gente precisa utilizar o menor esforço administrativo para administrar servidores, estações. Nossa. Muito bom, muito bom. Pedro, então, cara... é inevitável. Um dia a gente vai ter que... Então, eu falo assim, hoje, eu não falo que isso é para todo mundo, não é para todas as empresas, mas, cara, uma empresa acima de 50, 100 computadores para cima, eu acho que é inevitável, né, Pedro? Você ter o System Center. Até porque você não vai colocar na padaria, porque não faz sentido, né? Mas, cara, de 50 a 100 para cima, eu acho que deveria ser obrigatório, né? Todo profissional de TI que está assistindo essa live, está assistindo com a gente aqui, vai assistir posteriormente, cara, você começa a conhecer, começa a procurar na internet, ver a material, tem muito material muito legal na internet, se procurar no meu canal do YouTube, tem muito conteúdo lá também. Temos também treinamento mais avançado para quem quer avançar como o Pedro, que viu o potencial na ferramenta, quis investir e está aí colhendo o resultado hoje. Não só fez um projeto gigante para um órgão que não pode falar, eu sei onde trabalha, uma empresa, cara, incrível. Então, sim, o Pedro fez um projeto gigante lá. Não só fez esse projeto, mas implantou várias features, né, para ganhar agilidade no negócio lá. E assim também como ele conseguiu a sua certificação também, né? Então, sim, parabéns, Pedro, por todas as realizações que você fez lá. Obrigado. De começar do zero, cara. De sair da zona do conforto, você poderia continuar onde você estava do mesmo jeito. Prestando serviço com Windows Server, dando suporte, mas não, o Pedro escolheu ir à frente, cara. Então, parabéns. Tem que ter o diferencial, né? Tem que ter o diferencial, Pedro. Muito bom, cara. E conseguiu a certificação e a mais recente, né, Pedro? Muito bom, cara. Parabéns. E Pedro, cara, eu também agradeço aí agradeço aí toda a paciência, o tira dúvida, o querer ajudar, o querer saber como tá a implantação, como tá a migração. Cara, muito obrigado, porque você foi um mentor, realmente um mentor que me ajudou bastante nessa... Isso é só o começo. Tem muita coisa e 2019 está apenas começando. Muito bom, cara. Vamos lá, 2019 todo o esforço é seu. Eu só te encaminhei lá para onde sei lá, o resultado foi seu, cara. Você poderia escolher não assistir às aulas, não colocar em prática, você foi lá, cara, em pouco tempo você teve um grande resultado. Você já tá, é só o começo, é só começando. Então, cara, Pedro, obrigado pela participação aí. E a gente falou do nosso treinamento do SCM Expert, que é o nosso treinamento completo e avançado de SCM. Por enquanto não temos vagas, mas em breve a gente vai abrir vagas, então vai acompanhando aí. Eu vou trazer novos convidados aqui também para contar um pouco mais da sua jornada. Eu trouxe o Pedro Paulo, que é especialista em SCM e está especializando agora todo o do System Center, então, por sinal, dá para ver que, cara, conhece bastante, apesar da sua pouca idade, com 22 anos apenas, já se tornou um monstrinho aí em SCM, né, Pedro? Muito bom. Obrigado aí pelo reconhecimento. Pessoal, muito obrigado aí. Obrigado, Pedro, pela participação. Obrigado, pessoal. E tamo junto. E terça-feira a gente tem um novo convidado e vai ser muito massa. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, Pedro. Até mais. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.